Então vamos para o terceiro capítulo do Evangelho de São João. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito: necessário você é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora estas coisas. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos viam e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação. Foram e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ei-lo que está batizando e todos vão ter com ele. João replicou: ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Então nós vemos no início deste capítulo, um personagem, Nicodemos, o representante do coletivo dos fariseus. E Nicodemos, ele apoia exclusivamente nos sinais extraordinários, nos milagres. Então ele não tem fé em Jesus, somente nessas opiniões, nesses milagres. E na figura de Nicodemos representa todos os cristãos envergonhados, os crentes mais ou menos maduros, que silenciam a sua fé porque a manifestação dela prejudicaria seus interesses, ou a sua situação social, ou até mesmo a própria vida. Aqueles que têm vergonha de falar que é cristão, seguidor de Cristo. E aí havia então e continua havendo esses cristãos que se envergonham, do Evangelho. E aí vem o mistério do novo nascimento que Jesus apresenta a Nicodemos. Começa com essa declaração solene de Jesus, quase que uma fórmula de juramento. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Então aqui não se trata apenas de uma mudança ou de uma conversão, mas sim de um novo ser. E Nicodemos não consegue entender isso. Ele interpreta de maneira biológica, por isso que ele pergunta, porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe? E Jesus dá uma revelação profunda. A gênese da fé mediante essa ação vivificadora. E o Espírito interioriza o testemunho acolhido, mediante as palavras, os sinais, e que produz uma nova vida, dotando um novo olhar, e faz ver a glória de Jesus como o unigênito do Pai, o Filho do homem. E Jesus, ele pode falar com autoridade sobre esses mistérios, porque ele conhece esses mistérios. Ele, que estava ao lado do Pai, desceu e se encarnou para revelar esses mistérios a todas as pessoas. Então ele conhece, ele tem essa autoridade para falar desses mistérios de Deus, apresentado aqui, neste capítulo 3. E a cruz de Cristo é o cume dessa revelação, onde se encontra então a salvação de toda a humanidade. Então é o lugar do conhecimento verdadeiro de Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E a missão de Jesus de salvar toda a humanidade. E nós temos também o novo testemunho de João Batista. Então as últimas palavras de João Batista acabam como as primeiras que foram ditas, em que ele confessa a superioridade de Jesus, de que ele não é o Cristo, mas existe alguém maior, que é Jesus, que é o Messias. Então João Batista se ajusta a essa verdade, é uma testemunha humilde e verdadeira, da luz que é Jesus Cristo. Ele mesmo fala: eu não sou a luz. Cristo
é a luz. Então é impressionante esse testemunho de João Batista, né, no acaso da sua vida. E ele revela não uma amargura, mas a alegria. A alegria que, como ele mesmo diz, se completa. E São João, para fortalecer a fé da sua comunidade, ameaçada pelas polêmicas, aprofunda sobre a superioridade de Jesus, né, que está muito acima de qualquer outro personagem ou de qualquer outro profeta que possa existir. Então é uma formulação que conclui essa reflexão, né? O Filho possui a vida, e quem crê nesse Filho do homem, quem crê em Jesus Cristo como Messias, sendo esse Messias que é tão proclamado, né, pelos profetas, então vai ter também essa vida eterna, né, vai participar desta vida eterna. E quem não crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho do homem, está incapacitado para a vida, está incapacitado para essa vida eterna. Então, durante todo esse capítulo tem esse clima de confrontação, né, persistente, daqueles que realmente creem em Jesus e aqueles que não creem, aqueles que escolhem e assumem a luz de Cristo e aqueles que preferem as trevas. E assim é o terceiro capítulo de São João. E seguimos em frente então para o capítulo 4.